Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje focando a nossa meditação nas referências, né? Nas referências de Gálatas 5. Gálatas capítulo número 5. Vamos estar focando nas referências da nossa meditação, tá certo, irmãos? Tá? E nós já meditamos no capítulo inteiro, na meditação do capítulo em si, e agora focando nas referências de Gálatas capítulo número 5, né? E a nossa, vamos fazer a leitura, né? Do capítulo 1 até o capítulo número 4, né? E logo em seguida temos as referências para meditar nas referências, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Que diz o seguinte, aleluia, Pai, glória a Deus. Gálatas 5, exortação a conservar a liberdade cristã. Vou repetir o título da mensagem, exortação a conservar a liberdade cristã. Gálatas 5, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E a referência diz o seguinte, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Da graça tendes caído. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo. Confira em João capítulo 15, versículos 4 ao 6. E abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz vida e salvação, é anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Ver em João, capítulo 15, versículo 6, nota. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 20 e 22. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Né? Versículo 5, capítulo 5, versículo 6. A fé que opera por amor. Diz o seguinte, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Né? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Né? E versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Né? E a referência diz o seguinte a respeito desse assunto, né? A fé que opera por amor. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Primeiro, neste trecho, Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvífica é uma fé viva, num Salvador vivo. Entende, irmãos? Vou repetir, né? A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Amém, irmãos?
Entende isso, irmãos? Abra o ouvido que está no coração para entender, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos motivados pelo amor. Segundo, a fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente. Confira capítulo 1. Confira em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Vou repetir. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente. 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. De demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus. Confira em Mateus, capítulo 12, versículo 28. E de claramente resistir ao pecado e ao mundo, versos 16 e 17. Não é fé salvífica. Confira em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Impedidos de obedecer à verdade. Versículos 7 até ao 13 de Gálatas 5. Do 7 ao 13 está escrito o seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a referência diz, né? Impedidos de obedecer à verdade. O falso ensino ou nega a verdade ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Ver Gálatas 1, capítulo 9, nota. Ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser um cristão completo. Confira Gálatas 1, versículo 6, Gálatas 2, versículo 16, Gálatas 5, capítulo 2 e 6. Primeiro, todo ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. Isto é, o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento? Confira Gálatas 1, versículo 11 e 12. Gálatas 2, versículos 1, 2, 7 ao 9. Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Devemos fazer as duas seguintes perguntas. Algum ensino omite parte da mensagem apostólica? Ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico? Embora reconhecendo a mensagem apostólica? Segundo, nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos,
experiência, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. Vou repetir. Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos, experiência, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Vou repetir. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Terceiro, devemos acautelar-nos de qualquer ensino, afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia e psicologia modernas, ou de novas revelações, a fim de alcançar sua maturidade em Cristo. Ou seja, toda a verdade, né, e tudo aquilo que necessitamos e buscamos para herdar o reino dos céus estão de Gênesis a Apocalipse. Né? De Gênesis até Malaquias foi exatamente onde encerrou o Velho Testamento, que conduziu o homem através da lei até Cristo. De Mateus a Apocalipse, tudo se resume no fechamento da nosso ciclo de vida. Né? Ou seja, o Novo Testamento ele fecha selando com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Aquele sangue puro, carmesim, que o Senhor derramou na cruz do Calvário para selar a nossa salvação. Nós somos comprados, a nossa salvação foi comprada a preço de sangue, né? Sangue precioso, o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento. É isto e isto basta. Está de Mateus até Apocalipse e está encerrado este assunto sobre o que precisamos fazer, acrescentar para alcançar a salvação de Deus. Não tem que acrescentar nada. Está tudo no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e sim, aí fecha sem nenhum outro tipo de especulação. Tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Chamados à liberdade. Aleluia, Pai. Chamados à liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13 até ao 16. Né? Do 13 ao 16 está escrito o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede então, né? Vede, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 18. Né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, ainda andais em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né?
Glória a Jesus. Glória a Deus. O conflito espiritual. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta numa completa submissão às más inclinações da carne. Vou repetir, né? O espírito contra a carne. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo. Verso 16. Romanos capítulo 8, versículo 4 ao 14. O campo de batalha está no próprio cristão. E o conflito continuará por toda a vida eterna, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nota. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Gálatas 5, 19. Né? As obras da carne. Né? Vou pegar... Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. As obras da carne. Para continuarmos, o melhor, as obras da carne, para comentários sobre cada obra da carne. Para comentários sobre cada obra da carne. Ver o estudo, as obras da carne e o fruto do Espírito, página 1802. Não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Né? Não herdarão o reino de Deus. Né? Aleluia, Pai. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Não herdarão o reino de Deus. Embora Paulo afirme que é impossível herdar o reino de Deus mediante a prática das obras da lei. Gálatas 2, 16. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 4. Ensina também que a pessoa pode excluir-se do reino de Deus, envolvendo-se com práticas pecaminosas. Ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nota. Confira em Mateus, capítulo 25, versículo 41,
ao 46. Em Efésios, capítulo 5, versículos 7 ao 11. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, ou seja, até ao 26. Né? O fruto do Espírito, que diz o seguinte, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? O fruto do Espírito, para comentários sobre os vários aspectos do fruto do Espírito. Ver o estudo, as obras da carne e o fruto do Espírito, página 1802. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus amanhã. Estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.